Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa Informação e Cidadania. Hoje, excepcionalmente, na terça-feira, daqui a pouquinho, assim que eu cumprimentar o meu grande amigo, o professor Carlos Custódio, nós vamos explicar para vocês porque o que hoje está sendo na terça-feira, mas mais uma noite agradável, clima típico aqui de Barbacena. E aqui ao meu lado, no programa Informação e Cidadania, meu grande amigo, professor Carlos Custódio. Boa noite. Boa noite, Ivan. Tá todo mundo no frio aí, esses dias aí, ó, trincando os dentes, mas tá muito bom. Eu adoro frio. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Igual você falou, excepcionalmente na terça-feira, essa semana, né, e a gente vai passar o porquê. Mas hoje também teremos aí informações sobre a nossa Câmara Municipal, da sessão da semana passada, e hoje eu já consegui dar uma olhada no que aconteceu lá na sessão de hoje. Vamos falar também o quanto é importante, né, o que a gente vem falando sempre, várias outras pessoas vêm falando, né, que a gente, quando chegamos no momento de eleição, a gente não pode se abster, né, a gente não pode deixar para que as outras pessoas escolham para nós, né, o que elas acham melhor, porque às vezes o melhor para elas nem sempre é o melhor para nós. Então, nós tivemos um exemplo que aconteceu na Colômbia, né, esses dias atrás, e nós vamos trazer aqui os números, né, da eleição lá da Colômbia e mostrar o quanto, né, a abstenção faz diferença na hora do voto, né, e é o que a gente vem. Eu e o Vando, nós estamos aqui o tempo todo tentando conscientizar a pessoa que tem que votar, você tem que escolher alguém. Você não pode chegar no restaurante e deixar que as pessoas sirvam no seu prato que você vai comer. Então, você tem que decidir isso. Nós temos também, como sempre, a nossa prestação de serviço. Hoje eu tenho uma informação, Vando, para quem é microempreendedor aí, tem uma informação interessante para o ano que vem, né? Mas é uma informação bem interessante para quem é empreendedor, né? E teremos também as nossas vagas de emprego. E sempre um exemplo, né, Wando, de cidades que sabem fazer bem a sua população. Isso daí, estamos ao vivo pelas redes sociais, Facebook e também pelo meu canal do YouTube, Vando Robson. Logo após o programa também, que vai estar no YouTube do professor Carlos Custódio, ao vivo pelas páginas do Boca no Trombone e também pela página do professor Carlos Custódio, a minha página e a página principal do programa Informação e Cidadania. Roda a vinheta. A partir de agora, programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. A apresentação, Vando Robson e professor Carlos Custódio. Vamos lá, pessoal. Nosso programa ele acontece todas as segundas-feiras, entre 9h30 a no máximo 10 para as 10 ali, às 21h30, no máximo 21h50, porque o professor Carlos dá aula, então às vezes acontece algo, professor, que a gente não consegue chegar a tempo, né? A gente sempre, às vezes, tem uma entrevista, e por isso que a gente coloca esse período, esse horário. Mas ontem, devido a compromissos pessoais, nós não pudemos fazer o programa, então nós estamos fazendo hoje, que nós também temos um compromisso semanal na terça-feira, até juntos, né, professor Carlos? Exatamente. E hoje nós não tivemos esse compromisso, então foi bom que nós podemos fazer o programa hoje para vocês.
Nós adoramos muito a participação de vocês, os comentários, vocês participando aqui conosco, porém nós também sabemos que 97% das visualizações do programa Informação e Cidadania vem após o programa. Então, nós já fazemos esse conteúdo gostoso, pensando nisso também, que você vai assistir aí durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês, conforme você tiver tempo, olha, assiste 10 minutos, depois mais 10, ou assiste o programa todo de uma vez. Então, a gente sabe que a gente pode fazer o programa aqui qualquer dia, as notícias são muito relevantes, a gente traz essa conscientização e a gente sabe que vocês vão continuar nos acompanhando aí no momento em que puderem. Com certeza, mano. E a gente sabe que o pessoal está sempre lá dando uma olhada, dando uma curtida, fazendo um comentário, né? E é isso que é importante. Essa que é a nossa intenção, o nosso propósito, né? É fazer com que a gente tenha condições de ajudar as pessoas e que essas pessoas também nos façam, né? Que essas pessoas contribuam também com os seus comentários, né? Para que a gente possa cada vez mais trazer informações mais completas, né, para toda a população de Barbacena e região também. E se as plataformas que nós usamos aqui, elas nos dão os dados, né, de visualizações, como nós dissemos já anteriormente, nós batemos o recorde no mês de maio, mais de 50 mil visualizações no mês, e ela também traz para a gente esse dado, que é interessante, que 97% das visualizações vem depois do programa, já depois que nós terminamos. E quanto às perguntas, se você fizer pergunta enquanto o programa que estiver ao vivo, nós vamos colocar na tela, vamos tentar responder, caso nós soubermos, né, professor Carlos Custódio? E se não soubermos, vamos pesquisar para responder posteriormente. E durante a semana, durante o mês, você for assistindo, você quiser fazer uma pergunta, faça nos comentários ou do YouTube ou do Facebook, que nós também vamos responder lá ao longo dos dias. Exatamente, Wanda. Que nem sempre a gente vai ter a resposta na hora, né? Principalmente dependendo do que a pessoa está querendo saber. Se for alguma coisa da nossa área de atuação, fica mais fácil, né? Mas se for alguma coisa que a gente tem que buscar, né, um complemento para poder dar uma resposta mais precisa, nós vamos sim responder posteriormente, né? Assim que possível, desde que a gente tenha as informações corretas para passar, que é o intuito nosso também, né, Wanda? Não é passar informação errada para ninguém. Diz o pessoal das fake news aí, né? A intenção não é essa, é a gente passar a informação realmente precisa. Exatamente, sempre com informação precisa, porque é um programa de conscientização cidadã, conscientização política, e para isso a gente precisa sempre estar passando a informação correta. Professor Carlos Custódio, vamos iniciar o quadro de prestação de serviços? Vamos lá, Wanda, já está no jeito aqui. Vou rodar a vinheta, vamos agora ao nosso quadro de prestação de serviços. Iniciamos nosso quadro de prestação de serviços com as vagas de emprego que o professor Carlos Custódio vai trazer para nós. Vamos lá, Wanda. Hoje, né, como de costume, né, trazendo aqui as vagas de emprego lá do CineY, aqui em Barbacena, né, que tem, onde fica localizado ali na Rua Silva Jardim, número 340, no bairro Boa Morte, em anexo ao prédio da Prefeitura, né? As pessoas que se interessarem por alguma dessas vagas podem entrar em contato pessoalmente lá no CineY ou então pela internet e fazer o seu cadastro, concorrer a uma dessas vagas aqui. Hoje nós temos auxiliar técnico em eletrônico, temos uma vaga. Costureiro de máquina industrial, 6 vagas, hoje tem bastante vaga. Empregada doméstica, 1 vaga. Mecânico alinhador, 3 vagas. Motorista de ônibus rodoviários, 5 vagas.
técnico em segurança do trabalho, uma vaga, vendedor porta a porta, 5 vagas, totalizando, Vando, 22 vagas no CNY Barbacena. Então, as pessoas que estiverem atrás. Tem bastante vaga de emprego, a gente fica feliz, mais palmas, né? Vaga, que bom, 22 vagas, não é isso, professor Carlos Custódio? 22, só aqui em uma empresa aqui, ó, que é costureiro de máquinas industriais, tem 6 vagas, Vando, e motorista de ônibus rodoviário, 5 vagas, é as que mais tem vagas aqui disponíveis no CNY. É muito bacana essa volta dos empregos, né? Os dados aí, o Brasil tem conseguido gerar emprego pós-pandemia. Nós sabemos que ainda a situação está muito difícil para todos nós, né? O dinheiro está desvalorizado, nós sabemos que está acontecendo a inflação, e isso era lógico pós-pandemia, inclusive está acontecendo na maior potência mundial, que é os Estados Unidos, inflação altíssima. O combustível nos Estados Unidos, que sempre foi barato, está o mesmo valor que o nosso aqui. Vamos ver o que o mundo vai fazer a esse respeito, porque realmente as coisas ainda estão muito difíceis. Mas que bom que tem gerado emprego para amenizar um pouco, professor. Com certeza, né? A gente sabe que na geração de emprego vai gerar mais economia, vai girar mais economia, né? A gente sabe que isso às vezes faz com que os preços tendem a diminuir, né? Ou então pelo menos facilitar a vida daquelas pessoas que estão com mais dificuldade no momento, pegando essas vagas de emprego. Vamos pegar. Ah, não é o que eu queria, não é o que eu sonhava. Tudo bem, né? Pega essa, trabalhe, se prepare para uma vaga melhor, com certeza vai surgir. Né? E igual você falou, né, Relanda, a questão da inflação, após pandemia, pós-guerra, a gente sabe que sempre isso irá influenciar, ainda mais no mundo de hoje, que é tão globalizado, tão unido, tudo depende, tudo de uma coisa, de um país depende do outro, sistema monetário de um, de outro. Então, a gente sabe que vai ter, né, esses problemas. Agora, o que o governo está fazendo para minimizar? Está fazendo ou não está? Eu acredito que esteja, né? Fugindo um pouquinho do assunto, tem até aí uma proposta de uma CPI da Petrobras, né, mano? Para poder ver o porquê. E merece uma CPI, sim, por que não? É como a gente sempre diz, se houver investigações, seja qualquer coisa, sobre qualquer setor, e não tiver nada de errado, ótimo, vai mostrar para todo mundo que não há nada de errado. Então, investigar nunca faz mal, só faz bem. É lógico que, através assim, eu acho que o objetivo da investigação não é nem achar alguma coisa de errado, é achar uma outra maneira para poder solucionar esse problema de alta de preço. Eu acho que a intenção não é apontar o dedo para um, apontar o dedo para outro, é somar, né, pessoas tentando resolver um problema único. E vamos ver o que dá. Mas o próprio governo propôs uma CPI, né, mano, contra ele mesmo, primeira vez também, né? Não, e realmente precisa, porque é uma empresa estatal, ou seja, é uma empresa do governo, mas também há acionistas, né? O governo é majoritário, mas ela é uma empresa que também tem acionistas fora do governo, então é impraticável o lucro que a Petrobras vem tendo ultimamente e tendo que aumentar os combustíveis. Então, assim, para o leigo, isso se torna incompatível. Então, precisa de uma CPI para que todos entendam realmente o que acontece, para a pessoa que não faz parte desse dia a dia da empresa, não faz parte do mercado de ações, não compreende. Na CPI vai passar a compreender e para chegar num denominador comum, e se tiver algo de errado também, ser apurado para estar resolvendo o problema. Professor Carlos Custódio, nós temos mais informações ainda dentro do quadro de prestação de serviço? Tem sim, mano. Eu trouxe aqui uma informação para quem é microempreendedor individual, né? Foi aprovado na comissão, lá em Brasília,
a proposta de passar de R$ 81 mil, que é o faturamento previsto para o microempreendedor individual até este ano, né, para 144.913. Isso faturamento anual, tá? Não é o mensal, não. E tem essa proposta, né, que foi aprovada na comissão, ela está na CCJ agora, né? Se aprovada, vai para a Câmara e para o Senado, para poder ser aprovado. Também, hoje, o microempreendedor ele pode ter um funcionário, né, registrado, com carteira assinada e todos os seus direitos. Essa proposta muda, né, para 2 funcionários registrados no microempreendedor. Então, aquelas pessoas que não têm condição de sair do microempreendedor, mas precisa ter mais de um funcionário, talvez já vai ajudar um pouco também. A previsão de, se for aprovado, é passar a vigorar em janeiro de 2023. Mas só de já ter começado a andar, né, Wanda, quem sabe realmente ajuda um pouco mais a quem é optante pelo microempreendedor individual. Quem acompanha o programa Informação e Cidadania vem vendo que nós estamos ultimamente dando boas notícias, professor Carlos Custódio, meus caros telespectadores, são coisas que o governo vem fazendo que realmente está ajudando os cidadãos brasileiros. Sim, e aqui a gente sabe que hoje nós temos um número muito grande, né, de empresas, e durante agora também, o pós-pandemia, vem abrindo muitas empresas, e nesse número de empresas também são muitos que são optantes pelo microempreendedor. Então, isso ajuda, né, a um certo número da população que não consegue ter uma empresa optante pelo simples, ou lucro presumido, ou lucro real, né, por causa do custo de manutenção dessa empresa, mas o microempreendedor já é muito mais tranquilo, porque o contribuinte já paga todos os impostos junto com a sua guia de INSS. Ele paga hoje R$ 1 de ISS e R$ 5 de ICMS. Então, já está tudo incluído, independente se ele vender 1 ou se ele vender 10, ele vai pagar o mesmo valor do imposto. Perfeito. O quadro de prestação de serviço é um oferecimento do despachante Barbacena. Você precisando regularizar a documentação de seu veículo, procure o despachante Barbacena, há 50 anos no mercado, atendendo você e sua família. Encerramos o nosso quadro de prestação de serviço. Vou rodar uma vinheta e logo após a vinheta vamos dar uma passada aqui no pessoal que está conosco aqui essa noite. Vamos lá. Você está assistindo o programa Informação e Cidadania com o cientista político Wando Robson e o professor Carlos Custódio. Vamos lá, dar uma passada aqui pelos comentários. Nosso amigo Jonathan Acerbe, boa noite, Jonathan, prazer ter você aqui conosco. Também o Rafael Ferreira, cumprimentando aí o professor Carlos. Boa noite, doutor Carlos. Doutor, hein? Uma excelente noite para o Rafael. O professor Carlos já está aí respondendo aos comentários. O Jonathan América fazendo um trocadilho, né? Latrina rumo ao grande comunistão, já está falando sobre a eleição na Colômbia, que nós vamos falar aqui logo agora, mesmo assim que a gente abriu o quadro de política. Está faltando pouco, né, para o comunistão aí, está faltando pouco. Nosso grande amigo Genésio Dias Evangelista. Genésio está sumido, uma excelente noite, Genésio. Tudo bem por aí? Aí o Jonathan já participando aí do programa também, comentando sobre a inflação. É a lógica da moeda fiduciária, pois tem lastro em honestidade de políticos. Inflação não é aumento de preços, aumento de preços é consequência dela. Inflação é o ato de aumentar de tamanho a base monetária, ou seja, emitir mais moeda. Se em nossa vida cotidiana, porventura, nos endividarmos, cortamos gastos desnecessários para ajudar a sanar as dívidas. O Estado, por sua vez,
caso se crie dívidas, tais como Corona Voucher para estados e municípios e auxílio. É mais ou menos isso mesmo, né? Quanto mais se aumenta os gastos do Estado, mais o Estado, aí nós falamos do Estado-país, né, precisa colocar a casa da moeda para funcionar, o que realmente causa aí um pouco de inflação, mas também com tudo que aconteceu aí, o aumento dos preços também faz parte dessa inflação aí, né, que o nosso amigo Jonathan falou muito bem. Sim, O mano, professor Carlos aí, como contador também, pode falar um pouco disso daí para a gente, professor. o que o Jonathan falou aqui, que eu entendi, é o seguinte, é aquela vivência, a gente quer um estado mínimo, né, Wander? E no Brasil é o contrário, é um estado máximo, né? Se a gente tem um limite de gastos com o Estado, né, com folha de pagamento, investimento, tudo que o Estado tem que fazer, né, que não gera um retorno para o contribuinte, né, eles querem usar o máximo possível. Né? E o que o Jonah falou, num momento desse, seria o contrário, né? Diminuir os gastos do Estado também, porque está todo mundo fazendo isso. Está todo mundo aperta daqui, aperta dali, né? A cenoura está mais cara, deixa de comprar cenoura, a carne está mais cara, deixa de comprar carne, né? Vai substituir, todo mundo faz esse movimento. E o Estado não faz, ele fica lá paradão e injetando mais, né? Se for injetar para que o contribuinte tenha um benefício, eu até concordo. Mas se for para comprar lagosta lá para o STF, aí realmente fica difícil demais de conter, né, a inflação e o aumento dos preços. Também com a gente, uma excelente noite, o Orlando Custódio. Boa parente? noite. É parente? Acho que é parente do professor, hein? É meu sobrinho, ele é meu sobrinho. Também junto conosco, Ribeiro Advogados e Associados. Boa noite, amigos Wanda e professor Carlos. Uma excelente noite para você. Noite, muito obrigado pela participação aqui conosco. E o nosso amigo Genésio, Show Comunismo. Queremos a América livre. Vamos então iniciar o nosso quadro de política. Aproveitar que hoje temos uma boa participação aqui com os nossos amigos. Vamos começar com a política nacional, posteriormente passando para a estadual e fechando com a municipal, com a participação de todos vocês, trazendo as notícias que nós temos aqui para vocês. Roda a vinheta. Vamos lá, vamos. Brasil! Pois bem, falando da política, né? Hoje nós vamos até para a política internacional. Vamos começar com eleições na Colômbia, onde a Colômbia elegeu um guerrilheiro para ser seu presidente. Pasmem, meus queridos telespectadores, professor Carlos Custódio. Parece que está virando uma moda isso, ter bandido, né, mano? Governando, né, lá na Colômbia, e agora eles já têm seu bandido de estimação. Aqui no Brasil também, muitas pessoas têm um bandido de estimação, mas por enquanto ele não está eleito. Mas várias pessoas torcem para que isso aconteça. Eu acho triste, né? Porque teve até um fato agora, esses dias, em que o Lula falou que intercedeu, né, junto ao Fernando Henrique, presidente da época, para que soltasse os sequestradores do Abílio Diniz. Eu acho um absurdo, porque o sequestro ele não acontece por um acaso. Né? Um assalto a banco ele não acontece por acaso. O que acontece por acaso é um roubo, às vezes, de um celular na rua, né, de um carro que está com o vidro aberto e a pessoa passa e vê. Mas esse tipo de crime não deveria ter esse tipo, nada solicitando uma segunda chance falando que errou. Eles não erraram. Eles planejaram e fizeram. Né? E aí agora a Colômbia resolve, né, ser mais um país
que apoia, né, que elegeu um partido de esquerda, um político de esquerda, e vai começar a viver os horrores aí de quem fez essa escolha na América Latina, né, mano? E eu torço, né, e peço a todas as pessoas do Brasil, os eleitores brasileiros, que não deixem isso acontecer com o nosso país. A gente já viveu isso, né? A gente viveu aí durante 16 anos. Muitas pessoas votaram no Lula, hoje não vota mais, né? Acho que quando a gente reconhece o erro, tem que ser valorizado também. Não é porque o cara votou um dia que ele é bandido também junto com ele para sempre, né? Ele Sobre as eleições na Colômbia, professor, foi bem pau a pau, né? E o voto, as abstenções que decidiram as eleições. Como que foi isso, professor Carlos? Isso aí que eu ia chegar, mano. Lá tem um colégio eleitoral estimado em mais de 22 milhões, ou mais de 40 milhões de eleitores, né? E o presidente que foi eleito, né, ele teve um pouco mais de 11 milhões, né? O Rodolfo Fernandes, né, que não foi eleito, ele teve 10 milhões, mais ou menos, né? Uma diferença entre eles, mas eu olhei aqui, de 717 mil votos, né? Muito pouco. Né? E a abstenção, mano, foi de mais de 18 milhões de votos. 18 milhões de pessoas deixaram de votar. Então, assim, é o que a gente sempre fala aqui, né, mano? Às vezes a pessoa que deixa de votar acaba elegendo quem ela não quer, né? A gente tem dois candidatos ruins, um muito ruim e um menos ruim. Aí a pessoa decide não votar, o ruim ganha, né? O pior ganha, porque as pessoas que votam nele não deixam de votar nele. Então teve 18 milhões de votos, mano, de abstenção na Colômbia. É muito voto. Exatamente, professor. Vamos lá, já entrando bem na minha área, né, como cientista político, a gente passa quase um ano estudando relações internacionais e são dados. Quando a gente pega os países que foram mais para a esquerda, principalmente aqui na América Latina, Venezuela, Argentina, Colômbia, a gente vê que não há desenvolvimento. E o Brasil, quando saiu o Fernando Henrique, o Brasil estava com inflação controlada, moeda valorizada, dólar 1 para 1 com real. Você deve se lembrar de estar comprando o seu pãozinho de sal a 1 centavo. O Brasil estava pronto para deixar de ser subdesenvolvido para passar a ser um país desenvolvido. Quando o Brasil elegeu o Lula, e mesmo o Brasil estando bem economicamente, continuou sendo um país subdesenvolvido, e o Lula manteve essa política do subdesenvolvimento, não deixando o Brasil crescer. E como disse o nosso amigo Jonathan Servi, com muitos gastos elevados e desnecessários, fora roubos em estatais, uma hora a conta chega, meu caro amigo telespectador, professor Carlos Custódio. Pois é, mano. E outra que muitas pessoas falam, né, da época da eleição do Lula, né, que ele pegou um país quebrado. Isso é mentira também, porque a gente sabe totalmente que mentira. Teve muitas privatizações, então, assim, os cofres estavam cheios, né? Era muito dinheiro, foram 16 anos aí de governo sem pandemia, sem guerra que fosse interferir no Brasil, né? Teve a marolinha que ele falou, né, de 2008, se eu não me engano, mas, assim, tinha muito dinheiro e dava para fazer muita coisa. Né? Tanto é que a gente viu que a transposição do Rio-São Francisco não terminou, né? E houve muito superfaturamento naquela obra também, que agora eles vêm tomar para si, né, falando que foram eles que fizeram. Pode até ter feito a parte do roubo, mas a parte da obra entregue e com água na torneira da pessoa não foi eles. E falando no Rio São Francisco, eu estive no norte de Minas Gerais, lá na capital morena do São Francisco,
E no final do programa, no nosso quadro de cidades bons exemplos, nós vamos falar um pouco aí de duas cidades lá do norte de Minas, que é Pirapora e Buritizeiro. Mano, passeou bastante longe, hein? Pô, é bem longe. É bem longe, lá na capital morena do São Francisco. Que cidadezinha bonita, acolhedora. Nós vamos falar disso aí já já. Mas vamos continuar aí com a política nacional, né? Desejamos aí que a Colômbia não se torne o que a Venezuela se tornou. Ainda dentro da política nacional, nenhuma novidade dentro do quadro de presidenciáveis, que a gente tem que ficar de olho aqui para passar as informações para você. Parece que tudo vai se decidir mesmo, quem vai ser vice, os candidatos em si que vão ir até o final só agora de julho a agosto nas convenções. Mas nós estamos de olho para trazer essa informação para você, porque essa eleição é importantíssima. Você vota por... Não, pode terminar. Pois não, professor? Eu ia falar que só tem um vice definido até agora, né? Porque essa eleição é importantíssima para o futuro do Brasil. Você vota para presidente, para senador, para governador, deputado estadual e federal. Então, você vota para as pessoas que vão comandar as leis que vão ditar o rumo da sua vida. Até mesmo se você vai poder trabalhar, se a igreja vai poder abrir, se vamos ter saúde, se vamos ter educação. Por que eu digo se você vai poder trabalhar? Porque nessa pandemia, nós tivemos cerceados o direito de trabalhar. E pode vir a questão de saúde, isso, aquilo. Nós tivemos direito cerceado. Isso é uma verdade. Tem candidato falando que vai regular a mídia. Se dependesse desse mesmo candidato, que é o Lula, né? A gente tem que falar que é pré-candidato, talvez o Brasil estaria fechado até hoje. Eles não gostam muito de trabalhar, né, professor? Pois é, mano, porque a pessoa dentro de casa fica mais fácil de controlar, né? Então, realmente, se caso eles estivessem no comando, né, as crianças estariam sem escola para que elas não aprendessem a escrever, a ler, a questionar, né, a reivindicar alguma coisa. Então, elas teriam que ter ficado na escola fechada para o resto da vida, né? Falar nisso, mandar um abraço para a Vivian, né, das escolas abertas, né? Eu falei em escola fechada aqui, eu lembrei dela, mandar um abraço para ela, né, porque ela brigou em Barbacena por causa disso. Para a Vivian, para a Geise, para a Fatinha, para a nossa querida amiga professora Meire Soares, que está sempre aí também na audiência. Pois é, e assim, realmente a gente estaria em casa fechado, e eu tenho certeza, se por um acaso ele ganhar, programas como o nosso, né, comentários como as pessoas costumam fazer, né, porque a gente não é dono da verdade. A gente pode chegar alguém aqui na nossa live aqui e falar assim, eu não concordo com o que vocês estão falando. É direito dela não concordar. Desde que ela não ofenda ninguém, a gente também não está ofendendo, né, são coisas que vão parar de acontecer, porque ele já disse, vai cercear as mídias, né, e isso não é só a televisão, o rádio, o jornal. Ele falou que todas as mídias, inclusive Facebook, Instagram, né, tudo que puder alguém transmitir algum tipo de informação um para o outro, ele vai dar um jeito de cortar e permitir que as pessoas usem menos. Nosso amigo Genésio participando conosco, só tem um jeito de combater o populismo comunista. Chama-se educação de qualidade sem ideologia política nas escolas. Outro dia eu estava até conversando com o pessoal a respeito disso, né, de colocar, né, educação política na escola, que é muito difícil. Eu falei assim, não é difícil, né? Como é que nós vamos escolher o professor que vai dar essa disciplina, né? Ele não pode ter, né, ele não pode ter uma ideologia. Eu falei assim, não, ele pode ter. Ele só não pode colocar a ideologia dele dentro de sala de aula. A opinião dele é a opinião dele, dentro de sala de aula. Ele é ensinado a ciência política. Eu posso falar com propriedade, né, que eu me formei exatamente nessa área de política, e
devo ter tido, pelo menos entre os cursos de Ciências Políticas, Gestão Pública e Administração Municipal, Desenvolvimento Local, Serviços Públicos, eu posso falar que eu tive cerca de 50 professores, mais ou menos, professor Carlos, dentro desses cursos. E nenhum tem de esquerda, só que eles não devem expressar a opinião deles dentro de sala de aula. E nenhum desses mais de 50 professores que eu tive nos cursos específicos de política colocou ideologia política partidária no meio. Até porque se colocasse, eu cobraria na hora, né, porque todo mundo sabe como que eu sou também. Então, isso é muito bacana de estar passando para quem quer estudar realmente política a fundo, pelo menos dos professores que eu tive o orgulho e o prazer de ter, conhecer e estudar com eles, nenhum jamais colocou política partidária no meio da sua disciplina. Com certeza, é isso que tem que fazer. Vamos lá, professor Carlos, vamos rodar a vinheta e passar para a política estadual e municipal. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Na política estadual, meus amigos, tudo ainda indefinido. O Zema tenta emplacar alguns programas que realmente ajudam, fazem a diferença, assim como foi um programa que até me fugiu o nome, professor Carlos Eduardo, que trouxe vários cursos gratuitos, você lembra o nome agora? Me fugiu. Mas qual curso estava Os cursos do Estado. Agora me fugiu o nome, mas são programas. Trilhas de Futuro. Trilhas do Futuro, isso. De futuro, de futuro. Isso, Trilhas de Futuro. E tem outros programas também que existem, agora é o Avança Minas, que está tentando implantar, que já tem alguma programação, e as cidades também têm que procurar, pelo que eu estava vendo, não tem nada para ser feito aqui em Barbacena, e quando nós for mostrarmos as cidades do norte de Minas aqui, eu vou mostrar um centro de convenções que foi feito em 2008 no programa Minas Avança, no governo do Aécio. Então, a cidade procurou e teve lá o centro de convenções com 70% bancado pelo Estado, 30% pelo município. O centro de convenções maravilhoso. Em Barbacena não tem nada. Mas o Zema tenta emplacar alguns programas. Eu acho isso até errado, tentar emplacar programas na época de eleição. Mas tudo indefinido. O PSDB, que falem o que falar, é um partido muito forte no estado de Minas Gerais, porque teve as melhores gestões do estado, apesar dos políticos estarem aí envolvidos em corrupção. Por exemplo, para mim o Aécio Neves foi o melhor governador do estado de Minas Gerais. Mas se candidatasse, eu não votaria nele, porque não voto em político corrupto. E foi mais que provado que houve corrupção. Não adianta anular a condenação. A gente sabe, né, professor? Descondenar, mano, tem pessoas aí que falam que descondenar é a mesma coisa que inocentar. Não é, não. Descondenar é você falar que a partir de amanhã você não está condenado mais, mas assim, sem nenhum motivo qualquer. Né? E inocentar é a pessoa conseguir provar que ela realmente é inocente daquela acusação ou daquele crime, que ela já foi até condenada, né? Isso aí pode acontecer, mas achar que descondenar é a mesma coisa de inocentar, né? Não, aí enganar a população, fazer a população de bobo. E desde que eu acompanho política, nenhuma gestão se comparou com as gestões do PSDB aqui em Minas Gerais. Quando nós trocamos aí para o Pimentel, a gente aprendeu o que é o ruim, né? Talvez a gente ainda não sabia que podia piorar, mas quando elegeu o Pimentel, a gente viu que pode muito. Então, esse é um partido muito forte, não pode ser descartado.
parece que está vindo aí com chapa para o Senado, para o governo. Então, vamos ainda acompanhando tudo indefinido, vices indefinidos. Professor Carlos Custódio, meus caros amigos telespectadores, então, para o governo, vamos ficar atentos. Impacta diretamente na nossa vida, principalmente saúde e educação, fora infraestrutura, professor. Sim, a gente tem que fazer um elo entre todos esses candidatos aí que a gente vai votar para tentar, né, escolher o melhor possível, aquele que tem a melhor proposta, né, que talvez não tenha nenhuma condenação, nem investigação, não tenha nada vinculado a algum tipo de suborno, alguma coisa de ilícito, né? Porque a gente vai conviver, a gente sabe que essa eleição vai ser muito difícil, né? Talvez a gente não vai ter o resultado que espera e a gente tem que tornar isso o dano menor possível, né? Porque se a gente fizer, eleger o deputado errado, eleger o senador errado, o governador errado, aí a gente pode realmente desistir, né? E mudar todo mundo lá para a Venezuela de uma vez. Vai ser uma coisa sem fronteira agora. E como diz um dito popular bem brasileiro mesmo, vamos falar até carioca, malandro não para. Malandro dá um tempo. Ladrão também não para. Ele só dá um tempo. Então a gente... Vamos deixar o pessoal esquecer o que passou. O que passou, passou. Né? Exatamente. Então, eu não vou votar em alguém lá para roubar o dinheiro dos nossos impostos, para aceitar propina, para, às vezes, tirar uma empresa de um trabalhador que luta de sol a sol para beneficiar uma empresa que pague propina. Então, jamais nós podemos compactuar com esse tipo de coisa, e essa é a conscientização que o programa Informação e Cidadania traz para vocês. E assim, a gente tem visto nesses últimos 3 anos e meio aí, né? Pode falar o que quiser do governo Bolsonaro, que ele é feio, que ele xinga, que ele fala palavrão, que ele não gosta de mulher, que ele bate a mulher, que ele não gosta de gay, que ele não gosta de preto, tudo isso pode falar dele. Mas a gente não vê naquelas pessoas ligadas ao governo federal, e isso exclui deputado, porque a pessoa vai dizer, o deputado está roubando, o deputado não tem nada a ver com o governo federal. Né? Agora, os ministérios, a gente não vê nenhum tipo de investigação, de denúncia, de propina, de lavagem de dinheiro. Isso aí ajudou e muito, e realmente, uma vez ele falou, né, mano, que para sobrar dinheiro era só parar de roubar. Tanto é que o Brasil fez o que fez durante a pandemia, né, fez a proposta de pagar o ICMS para os estados, né, para que não tenha tanta perda, e mesmo assim eles não querem. E nunca houve tanta interferência em investigações como é agora. A CPI da Covid, por exemplo, imagina uma CPI das empreiteiras, das grandes obras, por que não foi feito? Foi feito da Covid, dessas empreiteiras aí, que os próprios donos devolveram o dinheiro, não foi feito. Imagina a Covid, esse momento trágico da história do Brasil nas mãos do PT. Pois é, e hoje, mano, eu tava lendo umas informações agora, no finalzinho da noite, aí, da tarde, né, antes de vir para cá, que nessa CPI da Petrobras aí, vários, né, senadores, deputados do PT já sinalizaram que vão ser contra a CPI. Olha só, vão ser contra. Agora, a justificativa é que eles falaram que isso é só uma cortina de fumaça durante as eleições. Eu acho que não, porque se achar alguma coisa de irregular, o ruim é para o presidente Bolsonaro, não é para o Lula, né? Tanto é que dessa CPI nem vai investigar coisas mais antigas, vai investigar a questão do aumento do preço. Então, acho que eles deveriam ser os primeiros a assinar. Esse daí, o nosso amigo Genésio está fazendo aqui a grande pergunta: quem serão os candidatos do presidente Jair Bolsonaro? Nós vamos falar aqui no programa Informação e Cidadania, em primeira mão aqui, Genésio, após as convenções, que aí a gente pode falar com propriedade, até porque hoje é todo mundo pré-candidato ainda, após as convenções. Eu já sei mais ou menos, né, as articulações dos bastidores aqui
de Minas Gerais. Então, a gente vai trazer aqui em primeira mão os candidatos aí que realmente terão o apoio declarado do presidente Jair Bolsonaro. Professor Carlos, vamos passar para a municipal? Vamos lá. Vamos lá, então. Professor Carlos, levanta um documento que você tem aí. Não sei se você vai querer dar uma pincelada, porque nós ainda vamos estudar, só para os nossos queridos telespectadores olharem a grossura do documento. Deixa eu ver se tem algum número, algum nome aqui, Vando, que como eles me pediram, né, de acordo com a lei da informação de dados, né, alguns dados eu não posso, mas aqui... Se você passar ele aí de lado, não vai dar para ver nada, não. Eu vou mostrar aqui, que não tem problema mostrar, né? Ó, cadê? Tá aqui, ó. Cadê o negócio aqui? Ah, tá dando para ver. Aí, ó. De onde que é? Né? Da Kodama. Né? Vamos ver. Isso aqui, mano, é porque eu não imprimi tudo, não, tá? Mas aí, ó. A espessura... Isso daí é um dos documentos que nós solicitamos. Está faltando os da prefeitura, professor Carlos Custódio, tanto da obra do Parque de Exposições, são 4 milhões, quanto os documentos que nós pedimos a respeito do veículo da prefeitura. Vando, esse do Kodama aqui, ele foi mais tranquilo, né? Apesar de ter passado do prazo, né, da lei de informação, eles me enviaram hoje, no finalzinho da tarde, foram muito solícitos, todos eles me atenderam muito bem, me enviou o que eles tinham lá para enviar, o restante eles pediram que eu entrasse em contato com a prefeitura, né, o que eles não têm como me passar. Quanto o da caminhonete, mano, da famosa caminhonete Amarok, né, ou caminhonete que dá dor de cabeça, eu já tive que entrar na ouvidoria do município, mano, porque a prefeitura não respeitou o prazo, né? Na verdade, hoje aí deve estar beirando 60 dias já do pedido, né? E amanhã eu vou entrar em contato de novo lá na ouvidoria para que o Marco Antônio, o ouvidor do município, possa me atender, né? Para que ele talvez consiga, junto ao gabinete do governo, saber o porquê eles não deram, porque eles não me falaram assim que é um documento sigiloso. Porque eles poderiam informar. Passo é Ministério Público. Ministério Público. Se a ouvidoria, em 5 dias, que já passou também, mas como eles estão tentando, parece que está tentando me ajudar, né, eu vou esperar até amanhã. Se caso não resolver, Ministério Público. E eu acho, assim, desnecessário, né, sendo que qualquer cidadão tem direito a qualquer tipo de informação, desde que ela não seja restrita, né, Wanda, sigilosa, secreta, tem algumas restrições. Mas se não houver isso, qualquer cidadão pode pedir. Então, eu não entendo por que eles gastam, né, o Ministério Público para resolver um problema que eles mesmos, que o município mesmo pode resolver. E na própria lei, Wanda, tem a questão de que se não for atendido, né, nem mesmo responder, tem uma punição, né, que pode ser improbidade administrativa. Né? Existe lá uma previsão de penalidade para o servidor que não quis dar informação. Então, assim, eles conseguem fazer um pedido de uma informação, um problema tão grande que quem fica desgastado não sou eu, né? Porque eu chego aqui e falo que o Gustavo e o Gabriel não querem me dar informação. Simplesmente não quer dar, mas eles não falam o porquê que não quer dar, né? Muito diferente da Kodama, né? Que me passou todas as informações que eu solicitei. Isso é uma coisa séria, a lei de acesso à informação, ela está vigente, deve ser cumprida, né? E a partir daí já são passos mais sérios. É Ministério Público, levar também ao conhecimento da Câmara Municipal, para passar por passo aí final de improbidade administrativa. Mas vamos levando, mas só para passar para você, nosso caro telespectador, que nós estamos apurando, nós já estamos com a documentação na mão, então nós vamos ter um programa todo destinado a valores da obra do Parque de Exposição, a questão desse veículo Amarok,
de quilometragem, por onde rodou, por onde não rodou, já que os vereadores não quiseram abrir aí a investigação, não seria nem um processo de impeachment, seria investigação. Nós estamos apurando aqui para trazer para você, telespectador do programa Informação e Cidadania. Porque a gente está fazendo a função do vereador, né, mano? O vereador é que deveria achar estranho, né, um valor de 3.800.000 numa obra, né? E também estranho a dispensa de licitação e por que foi contratado do Codama, sendo que o Codama não é empreiteira de obras. Pois é, tem uma limpeza aqui, mano, que eu peguei assim por alto, né? Limpeza de superfície com jato de alta pressão, 16 mil metros quadrados, 30 mil reais, né? É um valor, assim, considerável, até mesmo a área, né? Porque principalmente porque a prefeitura tem uma autarquia de água, com carros-pipas, com certeza tem as entradas para as mangueiras de alta pressão também, é o corpo de bombeiro que pode ajudar o município numa questão dessa. Evidentemente, o corpo de bombeiro não é para fazer esse serviço, mas numa parceria, num momento aí que estiver livre, sem nenhuma intercorrência acontecendo, também pode ajudar, assim como a Epicar ajuda várias vezes o município, participa de várias ações do município. Mano, mas o que eu acho estranho, né, essa quantidade de metro quadrado aqui, que precisaria de fazer uma limpeza, uma lavagem com alta pressão. Seria na grama? Seria difícil entender, né? Seria lá no estacionamento? Quando a gente visualiza ali o parque de exposição, a gente não consegue ver uma área, né? Porque se fosse um prédio de 2, 3, 4 andares que tivesse lá, às vezes a parede estava preta, tinha que lavar para poder fazer uma pintura nova, tudo bem, né? Ia medir aquela área ali, deu a medida. Mas como está lá, e eu andei acompanhando lá durante as obras, mano, e nos dias que eu passei lá, eu não vi nenhuma movimentação desse tipo de limpeza. Uma outra coisa, mano, deixa eu só achar aqui rapidinho, porque eu acho importante até falar de uma vez aqui, para evitar que estrague. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui o valor. Eu quero achar, sabe por quê, mano? Eles trocaram toda a iluminação interna lá dos pavilhões, né? Colocaram luminárias bacanas, entendeu? Com uma luminosidade maior. Então, foi trocado lá, mano, dando um total só de luminária, eu vou arredondar o preço aqui, 50 mil reais em luminárias, né? É um dinheiro considerável. Tendo em vista que um monte de deputado aí manda emenda de 50 mil aqui para resolver os problemas, né? Então, gastou com luminária 50 mil. Eles estão tirando os telhados agora, tiraram já uma grande parte, acho que só está faltando um pavilhão, e eles não tiraram as luminárias para poder tirar as telhas. Ou seja, corre-se o risco de quebrar as luminárias, aí depois compra a luminária de novo, porque afinal, igual o Jonathan falou, o dinheiro público, ele não tem, né, ele brota na terra, ele não precisa de contribuição de ninguém. Então, assim, é um desperdício. Tomara que não quebre nenhuma, né? Se quebrar, deveria ser responsabilidade aqui da empresa que está executando a obra trocar. Por que não tirou? Se não está tendo festa, ela pode ficar sem luminária. Então, meus amigos, meus caros telespectadores, é isso mesmo que vocês escutaram. 50 mil em luminárias. Vamos acompanhando aí bem de perto, né? E nós temos visto muitos vídeos do prefeito municipal de Barbacena falando que está preocupado com as pessoas, que é o da ponta, e isso foi o que ele disse na campanha, e ele está no papel teatral, podemos dizer assim, dele, de continuar aí até o final do mandato dizendo isso. Mas a verdade é que a gente vê em Barbacena ele aumentando a passagem, né, é o IPTU ficando mais caro, é a população sem saúde, não tendo atendimento nas unidades básicas, não tendo atendimento nos hospitais.
5 horas ou mais de filas. Como isso pode ser olhar para o da ponta da linha? Como isso pode ser fazer o melhor para a população, principalmente para a população mais carente? Então, nós estamos atentos a isso, nós estamos também fazendo essa conscientização com você, que está aí nos assistindo, para a gente ficar de olho. O prefeito gravar vídeo falando que está atendendo a população mais carente, está no papel teatral dele. Agora, nós temos que ficar de olho. Um aumento absurdo de passagem de ônibus, o aumento mais caro da história da cidade de Barbacena. O percentual de aumento mais caro da história da cidade de Barbacena. Pagamos uma passagem de ônibus a R$ 4,00. Como que o trabalhador assalariado, professor Carlos, vai pagar R$ 4,00 de passagem, vai comprometer mais de 20% quase do salário dele? É muito dinheiro, mano. Aquela pessoa que trabalha como autônomo, às vezes recebe por dia, pedreiro, carpinteiro, né? Servente pedreiro, fica muito caro, né? Fica muito caro. E você falando do negócio do ônibus, outro dia, mano, deixa eu ver que dia foi, dia 17 de junho, na página do nosso amigo Darcy Emídio, inclusive mandar os parabéns para ele, acho que foi aniversário dele esses dias para trás. Ele publicou uma Parabéns, foto. Darcy Emídio, nosso amigo. Que o ônibus quebrou ali no Jardim do Globo, mano. Parou de funcionar e não pegou mais. E ele não estava bem estacionado, não. Ele estava quase no meio da rua. Então, assim, é uma situação precária, né, da empresa de ônibus, dos ônibus que estão sendo ofertados para a população, e uma passagem de R$ 4,00. Disseram que o problema dos ônibus seriam resolvido logo após o aumento, né? Que a empresa pediu aumento para que resolvesse esses problemas. Os pontos de ônibus continuam tudo quebrado, os ônibus não param de quebrar, os ônibus lotados, sem cordinha para poder dar sinal para o motorista. Imagina você lá no fundo do ônibus, o ônibus lotado, você tem que gritar para o motorista parar para você poder descer, é um absurdo. Se filmar e mostrar numa outra cidade mais desenvolvida, eles vão achar que isso aí é num país, né, numa condição muito pior do que o Brasil. Não vai nem acreditar que é em Barbacena. Exatamente, nós estamos de olho. Pode continuar, professor. Desculpa. Mas, infelizmente, isso está acontecendo em Barbacena. Igual você falou, ele está fazendo os videozinhos dele, está ficando muito bonito os videozinhos dele. Né? Ele está virando um filósofo. Ele está quase o Cortella, está praticamente o Carlos do Cortella, né? Daqui uns dias ele está dando palestra aí também, né? Como o Lula fazia, né? De 200 mil, 300 mil reais. Tomara que ele consiga fazer palestra. Mas, se a gente pegar o resultado, né, do que ele fala... Tem até quem indique, né? Tem um deputado que ele vai apoiar aí que tem os caminhos para as palestras aí. Um senador também. Vamos ficar de olho. Mas nós vamos falar mais disso nos próximos programas, nós não vamos deixar isso ser esquecido, né? Passando agora para as obras do asfalto, são valores milionários que estão sendo gastos na cidade de Barbacena. E pelo menos está sendo feito aí, infelizmente, não é naquelas vias que mais precisam, né, nos bairros onde não tem, por exemplo, lá no Retiro das Rosas, que é intranstável, é nas vias que já tem, onde se gastou milhões com o buraco que não funcionou, mas não vamos reclamar de estar sendo feito. Mas temos que reclamar, sim, da forma como está sendo feito, e depois nós vamos ver valores gastos, isso vai ser depois. Mas, por exemplo, Demétrio Ribeiro, mais de 10 dias causando acidentes de motociclistas. É muita gente caindo ali, mano. Depois de mais de 10 dias, como nós já mostramos vídeos aqui, que o corte, o asfaltamento pode ser feito na mesma hora, não é nem no mesmo dia, na mesma hora. Nós vimos ali que foi feito, a parte dos bueiros ali, com todo esse dinheiro que está sendo feito, foi muito mal feita, com os buracões, não houve nenhum tipo de acabamento ali nos bueiros da Demétrio Ribeiro. Não quero ver como que vai ficar aquilo lá.
Já tem alguns dias também que foi feito o asfalto ali subindo o Martininas, e até agora não veio a sinalização. Por que desse mau planejamento de 10 dias para cortar, depois mais 10 dias para pavimentar, depois não sei quantos dias para sinalizar? É isso que não dá para entender, essa forma de gestão, essa forma de planejamento, sendo que a gente sabe que dá para vir tudo sendo feito já ali no prazo de 2, 3 dias, professor Carlos. Pois é, mano, a gente realmente, quanto ao serviço, a gente pode até elogiar por estar sendo feito, o negócio você falou, não é nos locais que precisam, mas, né, fazer o quê? Está sendo feito. Realmente, ali perto do Santo Antônio, perto da entrada ali do Polivalente, tem aquelas tampas de bueira que ficaram fundas, rapaz. Você passa ali, é a mesma coisa de você passar num buraco, né? Estando de carro, pelo menos vai ser como passar num buraco. De moto, talvez você caia, né? A rua ali não é, a iluminação não é aquela que deve adequada, né? Mais clara, com LED e tudo mais. Então já fica mais escuro. Não tem sinalização de faixa, não tem nada na pista. E uma coisa que eu tenho observado, mano, é que ali perto, ali na Cesária Alvim, né? Entre o supermercado BH e o açougue do Urias ali, todo dia eles abrem um buraco, fecham o buraco. Aí vai remendo o asfalto, passa o asfalto. Passa uns 2 dias, abre o buraco de novo. Ontem, estava lá com o buraco aberto, de novo, né, no mesmo lugar. Ou seja, eles parecem que não conseguem, porque eles colocam a terra, né, não vem com o asfalto, e fica aquilo úmido, ônibus passando, caminhão passando, com certeza quebra a manilha, quebra o cano que está lá dentro, e vai, né, quebrando, e eles têm que arrumar. Então, realmente, não tem um planejamento. Deveria fazer, mano, poderia fazer assim, vamos fazer 100 metros por dia. Tá ótimo, mas vou arrancar e vou pôr o asfalto. Amanhã eu faço mais 100 metros. E assim vai até chegar no final, que demore mais tempo, mas parece que está fazendo assim na correria, para mostrar que fez. Para o deputado vir aí, né, mano, no dia da inauguração, o senador vir também, todo mundo... Lá que mandou emenda que ninguém nunca nem viu, até porque ele nem é deputado, como é que ele está mandando emenda? E falar nisso, mano, eu dei uma parada na pesquisa, mas eu parei em 250 mil até agora. Mas isso, quando ele era deputado, lá atrás, né? Então, assim, aí vem todo mundo beijando, todo mundo pegando na mão, né? Beija a criança, come pastel na pastelaria, fica um negócio, toma uma pinga ali no bar do sinal, faz qualquer coisa para ganhar o voto. Ali todo mundo fica... Joga dinheiro pro alto, né? Dinheiro é tudo, né? Joga pro alto, distribui. Só que assim, eu tenho que fazer uma tem ressalva. Tem bastante, né? Tem muito. Mas tem uma planilha aí que mostra um caso. Pois é. Só que assim, tem que tomar um cuidado, né, mano? Porque do mesmo jeito que joga pro alto, pode tirar do seu bolso e você no meio da empolgação você nem vê. Né? A pessoa que está acostumada a fazer isso faz com 1.000 e faz com 100 mil. Eu estava lendo uma reportagem aí da Lava Jato, mas é milhões e milhões. Cada nome ali fala até o valor. Um é 22 milhões, o outro é 18 milhões. É muito dinheiro, hein? Mas o cara foi dado como inocente por falta de prova, viu, mano? 22 milhões, às vezes, não é prova de que o cara roubou, né? Mas as empreiteiras, o dono da empreiteira falou que pagou realmente, né? É difícil de não acreditar, né? Não, o dono da empreiteira falou, mas para a justiça no Brasil, a palavra dele não conta, entendeu, mano? Ele fala, cara, é mentiroso, ele inventa as coisas. Ele fala assim, não, você é mentiroso, devolve uns 10 milhões aí, tá bom. E fica ótimo aí. O Rafael... nosso amigo Genésio, topei com um ônibus hoje na Avenida Bias Fortes, arrastando feixe de molas. Aí, ó. Também a Maria de Lourdes Lima, além de ser um ônibus sucateado, tem trocador mal educado. Pois é, Maria de Lourdes, não deveria ser uma coisa e nem outra. Rafael Ferreira, boa noite, Rafael. Na rua Francisco Vital Gomes, Santa Cecília, não tinha nenhum bueiro. Agora colocou
de metro em metro. E o asfalto que está sendo colocado é feito com farofa de resto de churrasco, porque foi colocado há 2 semanas e já está afundando. E olha que a obra era para 4 meses, já tem 5. Rafael, manda uns videozinhos, umas fotos para a gente, eu vou documentar lá na da Demetrio Ribeiro também esses bueiros, porque você gastar um absurdo com aquele asfalto, atrapalhar o trânsito do jeito que atrapalhou, fazer motociclistas caírem, só eu sei de 5, para ainda deixar os bueiros como se fosse buraco, não adianta, né? Que bom que está sendo feito, mas tem que ser feito bem feito, até porque o nosso dinheiro está sendo gasto. E para finalizar essa parte de obra, nós vamos falar muito mais do nosso programa, né? Que mancada a obra ali na Floriano Peixoto. Pois é, mano. Aquilo lá, rapaz, ficou pior do que a Demetrio Ribeiro, né? Porque ali o movimento é muito maior, é uma poeira danada, é o carro da gente da frente jogando pedra no de trás, eles não passaram nem, eles podiam ter passado, eu sei que faz muita poeira, né, mas podiam ter passado um caminhão. Os nossos telespectadores que estão nos ouvindo, nós estamos falando ali do morro que sobe para a Policlínica, ali no sinal da Rua da Feira ali. Que foi aquilo, atrapalhando a vida de todo cidadão barbecenense. Ali nem estava numa situação crítica, podia ter arrumado lugares que estavam mais críticos, fazer aquilo ali de madrugada, como é feito em cidades grandes, aos sábados, domingos. Que falta de planejamento. Ou então fazer dessa maneira que a gente falou, né, Vando? Muda a trajetória do sentido da mão e contramão ali no pontilhão, faz 100 metros. Aí no outro dia o pessoal entra na delegacia e faz dali para cima, né? Então, assim, não tem planejamento. Eles vão arrancando, igual fizeram também no sentido Bavesa, né? Que já arrancaram ali até na Bavesa e a obra vai ser até na Bavesa. A prefeita Simão não vai entrar. Segundo o vereador Donizete Medeiros, é que lá a Copasa falou que tinha que fazer algumas intervenções lá e que assim que ela fizer, a obra continua na prefeita Simão Tano. Eu duvido, mas se ele falou, vamos dar uma palavra, um crédito para ele, né? E, enquanto isso, o pessoal do bairro sai na janela, olha para a sua rua, principalmente o pessoal do Vale das Rosas, Retiro das Rosas, como queiram chamar, olha que não passa um carro e fica pensando no dinheiro gasto nas vias que já são asfaltadas. Pois é, mano, as vias que eles estão fazendo é praticamente aquelas que o Toninho Andrada fez em 2015, mais ou menos, 2014, fez ali na Avenida Vias Fortes, a Floriano Peixoto, ele fez algumas também. Então, assim, o serviço que ele fez de recapeamento há 5 anos atrás, né, já está tendo que ser feito agora. Será se a durabilidade vai ser 5 anos ou mais? E fora que já foi mais de 5 milhões ali. Quantas vezes recapeou Demetrio Ribeiro? Quantas vezes recapeou o Pontilhão? Pois é, ué, não fica bom, porque não faz direito. Ué. É dinheiro, vamos lá no Jonathan de novo. É o dinheiro que não tem fundo, né? O cofre do governo, né? Não tem fundo, é só enfiar a mão que sai dinheiro. Bem, pessoal, nós vamos encerrando a segunda parte do nosso programa, indo para a última parte, que é a parte onde nós mostramos outras cidades, nós mostramos que é possível fazer melhor e acompanhe tudo isso aí que nós estamos falando, nós vamos trazer com fotos, vídeos, documentos em tela nos próximos programas, professor Carlos. Ô, Wanda, eu queria comentar mais 2 coisas só. À vontade, professor. A respeito da Câmara. Eu estava dando uma olhada aqui na sessão de hoje. Parece que a sessão de hoje, como a maioria tem sido aí para trás, não foi nada produtivo. Vereador reclamando de alguém que fez mal para ele, que coisa e tal, aquele negócio todo. Não teve, pelo que me parece, nenhuma votação de projeto. Ou seja, está sendo muito caro, né, manter essa Câmara nessa legislatura, porque pouco tem produzido.
E outra coisa que eu achei muito estranho, e assim, totalmente desrespeitoso, eu achei, mano, acho que foi na penúltima, essa agora a última sessão anterior, né? Em que o vereador Tiago Martins, que a todo instante sobe na tribuna para xingar o Zema, para xingar o presidente Bolsonaro, para xingar, às vezes ele leva listinhas, né, de nomes de deputados que votaram contra alguma coisa, ofende esses deputados, faz injúria, né, quis, né, desmerecer a fala do Zé Malão, né, que a gente sabe que o Zé Malão tem chegado lá e cobrado, tanto do governo quanto dos apoiadores do prefeito. E ele se sentiu ofendido, mano. Falou que vai levar no conselho de ética, né? Porque ele faltou com decoro, sendo que ele nem citou nome, né? Ele falou no grupo em geral, né? E ele reclamou da falta de acessibilidade, de conseguir falar com o prefeito, de conseguir resolver problemas na zona rural, né? Nos bairros mais menos favorecidos, né? Então, eu achei, assim, totalmente indelicado ele que cobra, assim, respeito, né, das pessoas. E, no momento que ele precisa fazer a mesma coisa, ele faz o contrário. Então, é aquele verdadeiro ditado, Wanda. É aquela pessoa que acuse-o do que eu sou, né, e chame do que eu sou e acuse do que eu faço. Eu achei deselegante da parte dele, desnecessário. O vereador Tiago Martins, a gente vinha falando, no início da legislatura, no seu primeiro mandato, ele não conseguia formar uma frase. Ele tinha dificuldade de se expressar, falar, não entendia nada de nada. Uma vez ele até falou que era um especialista, o vereador Zé Nilton perguntou se ele tinha doutorado, mestrado, alguma coisa, se ele era especialista, né? E ele gosta de tentar humilhar o vereador Zé Malão. Será que ele não gosta de gente humilde? Qual será o problema do vereador Tiago Martins? E qual será o problema dele para estar ofendendo o governador, para estar ofendendo o presidente da República toda hora? Então, muitas vezes ele diz que o vereador Zé Malão precisa procurar um curso. Eu tenho certeza que ele já fez muitos cursos pagos pela Câmara, aliás, até o de oratória, que ele precisou muito. E que continue fazendo aí para aprender a respeitar. Né? Faz um cursinho básico de ética. Né? Toda pessoa precisa ter ética no trabalho, no dia a dia. E uma coisa que o vereador Tiago Martins nunca teve é ética. É o que ele está precisando, porque como vereador está sendo um péssimo vereador. E às vezes, como você ligou lá para o gabinete dele, professor Carlos, para falar de um crime ambiental e a gente provou que ele não investiga, que não está nem aí, sobra muito tempo para estar fazendo listinha, desenhando, fofocando, né? Sobra tempo para tudo, menos para legislar e cumprir as obrigações de um vereador. Pois é, mano, e é crime, né? A gente, crime de injúria, né? Crime contra a honra, né? E ele comete esses crimes toda hora, né? Caluniando o presidente, o governador, os deputados, né? Defama, faz difamação deles, e injúria, quando ofende a dignidade de alguém, né? E ele a todo instante, você falou, ele ofende, ele gosta de menosprezar, né? O Zé Malão é um cara que chega lá, rapaz, ele pode ter vários defeitos, mas ele tem tentado fazer alguma coisa. A gente já falou que não concorda dele ficar capinando rua, né? Eu acho que ele está até meio parado, não tem visto ele fazendo isso, né? O pessoal até fala que é o gari mais caro de Barbacena, desse ponto de vista eu também concordo, né? Mas se o cara chega lá, igual já teve outras vezes, fala assim, precisa cortar uma árvore em tal lugar, né? Ele não está determinando isso, ele está pedindo que olhe se isso é preciso. O Tiago Martins já fala, tem laudo filotécnico, sei lá como é que é, você está falando aí de cortar árvore, que não pode cortar. Então, o problema, a bronca é sempre com o Zé Malão. Ele não faz bronca com o Flávio Maluf,
Com o Zé Nilton também não faz mais, apesar de agora eles estarem... A última que ele fez com o Zé Nilton botou ele no lugar e nunca mais fez, né? Pois é. Assim como o Glauber também foi... O Zé Nilton é uma pessoa inteligente, a gente sabe disso, já falei várias vezes, até pelo currículo dele. Muitas vezes ele não usa a sua inteligência para o que deveria, como proteger o município. Né? Às vezes ele fica do lado do prefeito em coisas que ele teria que estar do lado da população. Mas o vereador Zé Nilton tem falas muito boas, principalmente quando os vereadores vêm com coisas que não têm o mínimo conhecimento, ele coloca eles no lugar mesmo, assim como fez com o Glauber Milagres e com o Thiago Martins. Pois é. Né? E quanto ao Zé Malão, professor Gassó, para você poder terminar aí, para mim foi a grata surpresa dessa legislatura. Eu não esperava do vereador José Malão, o vereador não é o José Malão é o personagem, né? O vereador Orlando Garcia trabalhar tão bem quanto ele está trabalhando. Para mim, o melhor vereador dos 15 disparado neste ano de 2022. Eu jamais vou dar parabéns para político de mandato que está recebendo para isso. É como a gente sempre diz, né? Você não tem que dar parabéns para o carteiro toda vez que ele coloca a carta lá, mas a gente tem que reconhecer o esforço e o trabalho bem feito, e isso a gente reconhece do vereador Orlando Garcia, e está realmente desempenhando um trabalho, e talvez isso, meu caro amigo telespectador, esteja causando inveja nos outros vereadores, como o Thiago Martins, que vê o seu par, o seu colega de trabalho ali trabalhando, e ele não consegue desempenhar o mesmo papel que o seu colega de trabalho. Talvez isso o enfureça e faça ele tentar denegrir o próprio colega de trabalho. Até mesmo porque, né, Wanda, o Thiago Martins se colocou numa outra condição nesse governo agora, né, que anteriormente, no governo do Luiz Álvaro, ele subia para questionar os atos do governo do Luiz Álvaro, né, as obras de loteamento do Luiz Álvaro, né, e agora, como eles optou, né, em apoiar o Carlos Duque, né, ele não pode subir na tribuna e reclamar, né? Tanto é que ele não tem feito. A única reclamação que ele faz quando ele sobe lá é do Zema, é do governo, é do presidente, é dos deputados e dos senadores que votam alguma coisa. Professor Garcia, para contribuir com seus comentários também, o pessoal está participando aqui. O Rafael Ferreira, ele disse que no Flagrante PQ postaram uma foto da rua Francisco Vital Gomes, está vazando água com muita pressão desde as 12 horas, e o SAS falou que hoje não dá para arrumar, pois estão muito ocupados, é o nosso dinheiro aí sendo jogado fora. Ele ainda fala que, nisso exatamente que você está falando, que ele protege o prefeito por rabo preso dos bloquetamentos superfaturados, e o Genésio também falando aí que o Zé Malão tem se mostrado imparcial, concordo plenamente, o Genésio, realmente, o vereador Orlando Garcia foi a grata surpresa aí da legislatura, e especificamente nesse ano de 2022 ele tem ido muito bem. Aqui eu fazendo análise, não como cidadão, mas como cientista político mesmo, das suas falas, das suas atitudes, realmente me surpreendendo positivamente. Pois é, mano, eu que tenho ido lá um pouquinho lá na Câmara, né, realmente ele tem sido muito diferente lá na Câmara daquilo que a gente imaginou que seria, né? E quanto ao Rafael falar a questão da água aí, o pessoal da região aí do SAS pode se preparar para mais um dia de falta d'água, né? Porque se a água está vazando com pressão desde o meio-dia, ela vai acabar, né? Vai acabar e vai faltar nas torneiras. Agora, eu acho um absurdo, mano. Outro dia eu encontrei com o Gil, né, que acho que é o vice-diretor lá do SAS, né, e eu fiz uma reclamação com ele, porque tem um lugar ali na Presidente Kennedy, que onde eu saio da aula à noite, eu escuto um barulho de água vazando todos os dias que eu saio dali, e eu acho aquilo uma coisa impressionante, não sei como é que aquele morro ali ainda não sumiu,
para dentro desse vazamento. E eu liguei uma vez no SAS e reclamei, não aconteceu nada. Eu liguei uma vez no SAS, falei com o pessoal que estava trabalhando na rua, lá perto, eles falaram que ia olhar, não olhou nada, e ele também falou que ia olhar e não olhou nada. Então, um dia um ônibus pode embicar para começar a descer ali a Presidente Kennedy e pode sumir no buraco, né? Tomara que não aconteça. Mas essa questão da água aí é um absurdo, né? A água vazando, eles devem saber que deve ser um encanamento de calibre grosso, né? Que vai escoar a água em um determinado tempo. E eles falaram aqui na cidade de... Será qual era o problema tão maior, né? Que estava tomando o tempo deles, eles não poderiam ir lá poder resolver esse problema da água. O Rafael, mano, uma vez mandou, né, lá perto da casa dele, não lembro se é dessa mesma rua, né, que eles estavam fazendo essas escavações lá para poder fazer a obra. Uma senhora com um carro caiu dentro do buraco. Sorte, assim, ninguém machucou, teve só prejuízo material, né? Mas a senhora escorregou, lá, ele falou que é a mesma rolha. Então, a senhora escorregou, o carro caiu dentro do buraco. Então, isso aí já tem um tempo que ele me mandou esse vídeo, eu coloquei no meu Facebook, mas até hoje a obra continua. Então, pelo jeito, até... o deputado deve vir inaugurar também essa rua. O Rafael, vai vir um deputado aí inaugurar, vai pegar na sua mão, vai querer tomar um café na sua casa. Mas toma cuidado para não levar a xícara embora. Na Lava Jato trouxe bastante coisa aí. O problema, Wanda, é pegar a xícara e falar assim, pode achar que eu lavo ali. Ele está acostumado com Lava Jato. Vamos lá, pessoal. Vamos passando para a última parte do nosso programa. Vamos rodar a vinheta e passar para a última parte do nosso programa. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Vamos lá. Essa última parte do nosso programa, a gente sempre traz algumas coisas que tem em outra cidade, para o cidadão barbacenense ver que é possível ter uma cidade melhor, um estado melhor, um Brasil melhor. Mas especificamente Barbacena nós não temos nada, e isso vem de várias e várias gestões, não é agora. Eu tenho ido em algumas cidades de Minas, estive no Triângulo, e esse final de semana eu estive no norte de Minas. E aqui eu estou colocando a foto, eu estive na cidade de Pirapora, uma cidade de 58 mil habitantes, que tem o segundo maior PIB do norte de Minas, ou seja, ela é muito menor que Barbacena. E essa aqui é a foto de um centro de convenções. Olha só, nossa, aqui de Barbacena, com essa história que Barbacena tem, com essa extensão territorial enorme, com mais de 150 mil habitantes, nós não temos um centro de convenção. Esse aqui é o Centro de Convenções de Pirapora. Esse centro, professor Carlos, foi construído em 2008, num programa do governo estadual. Eu pesquisei aqui, Barbacena não trouxe praticamente nada desse programa que teve. Então, não se inscreveu, Barbacena perde as oportunidades, mas olha que bonito esse centro de convenções, professor Carlos. Pois é, mano, eu estou até dando uma olhada aqui. Você lembra qual era o prefeito de Barbacena em 2008? Agora, assim, de cabeça, eu não me recordo, não. Mas eu vou ver se eu acho aqui, só para eu fazer ver um negócio aqui. Mas eu vou tocando aqui. Então, esse aqui é um centro de convenções. Tá? Na parte de cultura, né, também esse aqui é o famoso barco Benjamin, o último modelo aí a vapor. Esse barco navegou nas águas do famoso rio Mississippi, nos Estados Unidos. E hoje ele está aqui em Pirapora, é um monumento histórico aí da cidade de Pirapora. Tá? Tem também, professor Carlos, quadras, coisa que falta muito aqui na cidade de Barbacena.
é quadras de basquete, quadra de futsal, e isso não são quadras fechadas, não. É aberto para a população ir lá e jogar sem precisar pedir autorização para ninguém. Eu não estou nem falando das quadras que tem dentro de ginásios, de escolas, não. Aqui a foto aqui, também na cidade de Pirapora, de uma pista de skate. Olha que bacaninha, professor Carlos e meus caros amigos. Wanda, eu observei outra coisa além da pista de skate aí. Essa avenida aí é uma avenida assim, principal da cidade? Agora ela está principal, porque eu vou passar aqui um videozinho. Vou até passar, eu ia passar no final, mas já vou passar um vídeo. Só para o pessoal ver. Olha o asfalto. Ah, não, isso não tem buraco lá na cidade, não. Eu vou passar um videozinho aqui, por quê? Pirapora, ela é banhada pelo Rio São Francisco, e olha o que é gestão. E não era bem aproveitado. Aí o prefeito fez uma orla, como se fosse uma praça enorme, que dá 4 ou 5 da praça do bairro Santo Antônio, para vocês terem uma ideia, onde estava tendo um encontro nacional de motociclistas. Eu vou passar um videozinho aqui, o pessoal vai entender melhor. Aqui na cidade de Pirapora, né, a gente tem aqui cultura. Esse aqui é o famoso Benjamin Guimarães. Lá para trás de mim, lá você vê campos de futsal, uma grande área de esportes. Fizeram tipo uma orla que não tinha aqui na cidade, foi feita há pouco tempo, uma orla aproveitando essa área do rio aqui. Tem mais fotos aí para vocês verem e curtirem no programa Informação e Cidadania. Então, professor Carlos, aqui, ó, atrás aqui está o Rio São Francisco. Olha a placa, né? Nós, barbacenenses, aqui não temos uma placa. Né? Umas coisas simples de fazer. Em vez de ficar gastando milhões e milhões aí, uma placa dessa aí, acho que não fica nos milhões, não. Pois é, mano. É uma placa. A gente vê várias cidades, eu vejo várias pessoas postando foto em suas redes sociais de outras cidades que tem uma placa igual essa. Barbacena podia ter uma ali na entrada, ali perto da rodoviária, né? Ou arrumar aquela entrada ali perto do parque de exposição também. Aquilo ali também dá para virar uma praça ali, um lugar que a pessoa pode ir no final de semana, sentar, bater um papo, né? Mas não, fica lá criando bode lá o tempo todo. Ô, professor, vai comentando aí. Tem um videozinho aqui que eu esqueci. Eu vou colocar aqui na tela só para a gente finalizar. Quando você vai comentando aí, só um minutinho. Mano, e assim, de 2008, mano, o Rafael comentou aqui, mas eu tinha encontrado aqui, né, que você falou que Barbacena não se inscreveu nesse tipo de programa aí no governo, né, estadual, né? O prefeito na época, mano, era o Martim Andrada, né? E o governador era o Aécio Neves. Então, assim, a gente sabe que o Toninho Andrada, a família Andrada, tem muita ligação com o Aécio Neves, né? Com o pessoal do PSDB. Então, assim, é estranho, né, a gente saber hoje que tinha esse programa, né, e Barbacena não se inscreveu a nada. Barbacena que não tem um teatro, né? Normalmente se utiliza o teatro do colégio estadual, né, que é antigo, não é uma capacidade assim, tão grande. O teatro da Epicarpo, o cinema da Epicarpo, eu acredito que já seja mais difícil de conseguir, né, para que tenha algum evento ali, só que a gente não tem, né? Acontece algum congresso em Barbacena, alguma coisa, né? Tem que ser igual nós fizemos, né, mano? O pessoal fez lá no hotel, né? Alugou lá o salão do hotel, fez a convenção lá. E a gente sabe também que é para um número limitado de pessoas, não é um lugar tão grande, né? Barbacena poderia sim ter, né, pelo menos um centro de convenção desses aí, ou um teatro onde pudesse funcionar nessas palestras, para que Barbacena não ficasse tão pobre, né? E parece que vai passando o tempo, igual você trouxe essas informações aí de Pirapora, né?
uma cidade menor que Barbacena, que tinha ali um leito do rio que não era utilizado, foi criada uma orla, né, para que as pessoas pudessem aproveitar ali aquela beirada de rio. Com certeza as pessoas vão para ali no final de semana, no feriado, no domingo à tarde, para se confraternizar, né, conversar, encontrar as pessoas. Deve ter algum tipo de quiosque, eu não vi a foto ali, mas deve ter, né? E Barbacena realmente fica parado no tempo, né? Aqui, oi. Professor Carlos, eu não vou conseguir colocar o vídeo aqui agora, que lá embaixo ali da praça, ali da orla que foi criada, a prefeitura colocou tudo de areia, então foi igual uma praia mesmo no Rio São Francisco. Eu não vou conseguir colocar o vídeo, mas eu vou conseguir colocar a foto aqui da parte da orla lá para eles verem, porque o meu celular está na filmagem, então não vou conseguir tirar ele agora para colocar o vídeo. Mas eu vou mostrar aqui para o pessoal. Mas tem quiosque lá, mano? Tem. Então, assim, igual eu tava falando, aí, ó. Olha que bacana. Aqui no cantinho mesmo já são quiosques. A praia, não é praia não, gente, é o Rio São Francisco. Isso aqui foi feito para ficar bacana. Aqui ao lado são quiosques, mesas, né? Isso aqui é um chafariz. Olha, isso daqui vai até lá na frente, essa praça aqui, professor Carlos. É bem grande, né, mano? É. Aqui dá para ter uma noção melhor nessa foto aqui. E depois vai pegando aquela avenida lá e é tudo Rio São Francisco. O pessoal joga bola lá embaixo na areia, coloca futevôlei. Então, assim, isso daqui não tinha. Isso foi uma administração municipal recente que fez isso aqui lá na cidade de Pirapora. Então, é para mostrar que quando quer, e a gente fica triste porque parece que só Barbacena que não tem lazer. E realmente não tem, né, mano? Que quando a gente mostra, né? Você traz uma foto dessa aí do lugar que você foi, que se Barbacena tivesse uma praça como essa aqui, já estaria bom. O problema é que ele não tem nenhum, né? Não tem nenhuma. Triste é isso. Isso, no próximo programa eu vou trazer um videozinho da parte de baixo lá do Rio São Francisco para o pessoal ver, mas se vocês estiverem curiosos, pode pesquisar aí na internet também, Pirapora, pesquisa as obras aí lá, vocês vão ver. E logo do lado de Pirapora, tem uma cidadezinha que chama Buritizeiro, de 27 mil habitantes. A cidade de Buritizeiro está aqui, algumas quadras de lá também. Ela estava até tendo uma festa lá agora que causou polêmica também. A cidade contratou 1 milhão em shows, professor Carlos, cidade de 27 mil habitantes. Esse mesmo final de semana estava lá Wesley Safadão, Mato Grosso e Matias, Cleiton Camargo, aquele sobrenome Gava lá, que eu esqueci o nome. Mas é festa aberta ou era cobrado? Aberto. Pois é, Ilha. Até porque essa prefeitura bancar não pode cobrar. Se cobrar, tem que denunciar no Ministério Público. Pois é, mas né? Gastou 1 milhão, é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas todo mundo que quis pôde participar. Aqui é uma quadrazinha já na cidade de Buritizeiro. Ó. Você vai vendo várias quadras aqui para trás. Ó. Aqui em Barbacena, por exemplo, nós não temos uma quadra para você chegar e jogar basquete. Eu estou falando se chegar a hora que você quiser. Pega a bola, vai lá. Aqui nós temos ali o Série Amazônia, mas tem que implorar para você ter um horário lá, né, fechado. Aqui não, aqui é sábado, domingo, de dia, de noite, dia de semana, você chega e joga, né? Tá precisando de uma pinturazinha, como pode ver na foto, né? Mas tá aí, ó, tem futsal, tem basquete, lá para trás tem vôlei, né? E uma cidadezinha muito pequenininha. Aqui tem uma outra fotozinha aqui, né? Alguns monumentos que vão fazendo para a cidadezinha ficar bonitinho, ó, aqui em Buritizeiros ainda. Então, são cidades lá do norte de Minas, é bem longe. Levei 7 horas de viagem para chegar lá, professor Carlos. Muito tempo, tá doido, de moto ainda. Dá uma dor nas costas danada.
Mas bacana, mano. As fotos aí, igual você falou, toda vez que você foi aí nessa cidade, dessa vez a gente não pegou, né? Você foi, viu, e gravou, tirou foto para trazer. E realmente é possível, né? É possível gastar mais com a população e inverter aquela situação que o Jonathan falou, né? A gente gastando mais com a população com lazer, né? A criança praticando um esporte, diminui algum problema de saúde, porque vai estar mais saudável. Então, tudo isso influencia na economia, né? E espero que a gente tenha um futuro também, que por enquanto... Professor Carlos, é triste falar. A gente, porque ama Barbacena, tem uma vida aqui, a gente cria nossos filhos aqui, mas acho que poucas cidades no estado de Minas são piores que Barbacena, porque Barbacena não tem nada. Quando a gente vai nessas outras cidadezinhas aconchegantes, sem buracos, com a economia crescendo, com empregos, a gente realmente fica triste do que virou Barbacena. Mas a gente ama aqui, a gente vive aqui, é aqui que a gente vai ficar. Mas realmente as outras cidades estão muito melhores que a gente. E pensar que não pode piorar, né, Wanda, a nossa cidade. Não sei se você viu a foto aí do nosso ex-político Toninho Andrade, com quem que ele foi procurar apoio, né? Eu vi. Então, assim, o que tá ruim pode piorar. É isso que a gente fala aqui. Vamos ficar atentos com quem que a gente está tirando foto, porque senão a situação pode piorar. O Rafael mandou aqui, né? Você comentou que em 2018 era o Martim Tatu, o prefeito, né? Mano, se era ele, tinha uma ligação com o PSDB, por que não conseguiram também alguma coisa da Barbacena? É falta de vontade mesmo, né? Num programa do governo que estava aí distribuindo milhões, né? Que o Aécio foi um bom governador, isso acho que ninguém pode negar, não. Né? Então, realmente a gente fica triste de ir nas outras cidades, ver esporte, lazer, cultura. Isso porque eu nem estou entrando na área de saúde, educação. Eu vi várias escolas muito, muito bem cuidadas, professor Carlos, mas eu estou trazendo mais o público, né? Praças, porque qualquer pessoa da população ali tem acesso no seu dia a dia. Pois é triste. Aí o Rafael, hoje o Rafael está contribuindo aí bastante. Tá. E não está errando. Muito obrigado pela participação de todos. É você que ainda vai ver o nosso programa, como a gente disse, os dados que as plataformas nos dão aqui, que 97% dos nossos telespectadores assistem depois. Você que perdeu algum programa, vá lá também na página do Facebook do programa Informação e Cidadania, ou no YouTube, Vando Robson, e assista os outros programas, tem muita coisa interessante lá para vocês verem, sempre trazendo aí conscientização. Professor Carlos Custódio, vamos encerrando. Vamos lá, mano, vamos encerrar, despedir do pessoal, do Rafael, do Genésio, do Jonathan, acho que Maria de Lourdes, né? Um abraço a todos aí que nos acompanharam, né? Quem quiser, igual a gente falou, mandar pergunta, a gente vai tentar resolver o mais rápido possível. E falar que, em breve, né, assim que possível, nós trazemos aqui o resultado, né, mano, dessa análise do Codama, né, e vamos também ver da caminhonete se a gente consegue alguma coisa. Um abraço a todos e boa noite, até segunda-feira. Pessoal, é sempre um prazer enorme a gente estar fazendo esse programa aqui para vocês. Eu gosto muito, a gente se empenha ao máximo para estar trazendo essa informação para vocês, essa conscientização que eu acredito ser importantíssimo. Agradeço demais a audiência, agradeço demais a participação, agradeço muito aos nossos parceiros que contribuem aí com a gente. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira. Até mais. Programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. Apresentação: Vando Robson e Professor Carlos Custódio.